Estimado, você hoje é empresário também, né? Você, claro, família sempre teve lojas no nosso comércio local. Você hoje é um dirigente cedelista. Há 20 anos nós já temos não um pequeno estabelecimento, um pequeno comércio, né? Que dá também algumas alegrias, alguns dissabores e tal. E aí chegou um momento que eu fui convidado para integrar o CDL, a gente acabou indo também, integrando a diretoria, né? Eu penso que a gente sempre tem que contribuir, sempre tem que dar um pouco da nossa participação onde você está. E aí quando você fala assim, pô, lá na Faculdade de Agronomia eu fui membro do Centro Acadêmico, aqui na Faculdade de Administração eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, lá no Sindicato dos Agrônomos, Associação dos Agrônomos. Então eu costumo fazer parte sempre da diretoria, né? A ANAPP da Escola das Crianças. Eu gosto desse tipo de participação. Eu acho que quando a gente pode, quando a gente tem um pouquinho de tempo, tem que dar essa contribuição. Então no CDL a gente também já tem uns 8 anos aí que eu tenho feito parte da diretoria. Comércio local forte. A gente sente os nossos comerciantes do centro da cidade, e claro, também das ruas próximas ao centro, sempre investindo muito nas suas vitrines, modernizando. O empresário nosso, ele é muito arrojado, ele acredita muito. O CDL, né? Tu vê que antigamente o CDL era o Clube de Diretores Lojistas. Então era um negócio, era assim, mais glamour, mais elitizado, festa, mais elite e tal, né? E a partir de uns anos para cá, vamos lembrar lá do Osney Ramayer, o Anselmo Reginato, Toninho Amorim, o Toninho Amorim, o Valmir Schmidt. Eu me lembro que houve muitas resistências para o Toninho ser presidente. Houve uma certa mudança dentro da CDL e hoje a gente tem claro que a CDL é uma entidade de classe. O nosso negócio é desenvolver o comércio, dar qualidade. Então nós temos também oferecido ali muita capacitação, muito treinamento. Tem aí treinamento de vitrine, treinamento de gestão. Agora com o Sebrae tem uma nova parceria num programa, nós inclusive estamos aderindo, nós ali na nossa loja, o Sebrae está oferecendo gratuitamente 24 meses de acompanhamento, claro, pode ser eu acho que para 90 empresas, ali uma coisa assim, né? Para poder, então, todo esse acompanhamento de gestão, venda, preço, e os treinamentos vitrine, que o Senac também proporciona. O Senac, o Senac é um parceiro importantíssimo, né? Também da CDL. Então, hoje a gente vê que a CDL tem um trabalho mais voltado a essa capacitação, essa qualificação. E eu acho que está legal, né? Fizemos aí esse ano aí agora a Páscoa, o Paulo teve por aí também essa Páscoa mágica, né? Que acho que não ficou perdendo para nada, recuperou um pouquinho do Natal que nós deixamos muito a desejar no Natal passado. Tivemos algumas dificuldades aí, inclusive até era o primeiro ano de gestão aí da prefeitura, ficou uma coisa... isso aqui não é nenhuma crítica, não. A constatação de que a parceria não rolou bem, não funcionou legal. Mas agora as coisas já deu outro pique, né? E agora nós já estamos começando a discutir, preparar Natal e outros eventos. Então eu acho que a coisa vai. Rio do Sul, 83 anos. Você que fez parte do nosso todo o processo político-administrativo, foi vereador durante muitos anos. Você é funcionário público há 25 anos. Como é que você vê Rio do Sul nesses 83, Rio do Sul de Nord, de M. Odebrecht, de Basílio Correia de Negreiros, de Frankenberg, de Danilo, de Clóvis Guerra, de Alfredo João Crick, de Sondatelli, ou de Milton, de Jailson, de Gariba, enfim, como é que você vê Rio do Sul no atual momento? Neri, assim, olha só, eu tenho... Agora que eu estou, assim, digamos, um pouco mais afastado dessa militância, da disputa política, hoje eu estou desfiliado, não pertenço a mais partido nenhum. Projeto político. Projeto político, daí isso já é outra conversa, né? Mas, assim, digamos, neste momento eu não tenho um projeto político neste momento, né? Então me sinto um homem livre, não tenho mais nada que me prenda a poder dizer aquilo que eu de fato enxergo, daquilo que eu de fato entendo, né? Então eu tenho andado muito aí pedalando, tenho andado com o meu piá por aí, a gente tem caminhado e nós temos ido lá no parque, Harry Robos. Essa semana foi inaugurada a praça ali da 15, está sendo construído o Fórum Trabalhista e o Fórum da Comarca, aquela creche um pouquinho mais adiante, coisa e tal. E saúde ali próximo. E eu não posso deixar de ver e de dizer que cada momento que eu ando, eu lembro do estimado Nod, né? Eu lembro do Nod porque assim, ó, o Nod foi acho que foi o grande vidente das coisas de comprar esses terrenos. Lembra que na época a gente até criticava, porque pô, a prefeitura não é imobiliária, não sei o quê, mas o Nod, de fato, ele preparou essa cidade. Lá pra frente. Ele preparou essa cidade, ele teve essa visão de futuro. Ele sempre dizia assim, Toisso,
Tu sabes que eu andei muito, eu tive muita intimidade com ele, nós tivemos em Cuba, nós tivemos... Eu me considero assim, digamos, uma cria política do Nod, do J. Tomé, do meu pai que está aí assistindo a gente, né? Toda essa coisa assim. Então o Nod para mim foi um grande mestre, porque ele dizia, Estócio, nós não precisamos de uma cidade muito grande, nós precisamos de uma cidade boa. Ele não gostava do cheiro do concreto. Nós precisamos de um lugar legal para morar. Se a indústria vier para Laurentino, tá bom, porque daí o diretor, o gerente, não sei o que, vai morar em Rio do Sul, vai comer no restaurante. Mas, estimado, se vendeu muitos imóveis que o Nod também comprou, né? Essa foi para fazer caixa, para fazer capa, para fechar as contas, né? Essa talvez tenha sido, digamos assim, a minha pior... Minha pior, não. Decepção. Não. A minha mais... decepção sim, mas a minha maior contestação em relação ao governo do Milton. Eu reconheço, claro, eu fui talvez um dos grandes opositores do Milton, né? Talvez até um pouco digamos assim, do prejuízo de uma última eleição minha tenha vindo dessa né? Quando você bate num cara que é forte, é complicado o negócio, né? Então, não posso deixar de reconhecer que o Milton teve uma grande contribuição na história política de Rio do Sul. Mudou a cara da nossa cidade, né? Isso não tem como a gente não reconhecer isso. Dá para tapar o seu capeleiro. Exato, Neri, né? Então, minha grande bronca, vamos dizer assim, com o Milton foi não ter construído as outras pontes e ter construído o elevado. Né? Que poderia ter feito várias pontes, né? Que aí sim nós teríamos um fluxo de trânsito melhor. Então foi isso. Minha oposição com ele foi a questão da renovação com o contrato da Casan, que eu acho que nós poderíamos ter explorado mais, poderíamos ter tido um ganho muito maior para o município. Né? E principalmente foi a venda daqueles terrenos. Né? Hoje eu vejo o Gariba falando em fazer o mercado público em Rio do Sul. Pô, nós já tinha comprado o terreno, nós já tínhamos construído o galpão, aquilo estava de pé e o Milton acabou vendendo. Então, acho que se tem alguma coisa que denigre um pouco, assim, não é que denigre, né, mas que não precisaria ter feito. Daria para ter tocado aquele mandato assim, foi para fazer caixa, eu não sei exatamente, enfim, né? Mas vamos por aí. Hoje eu vejo assim, o governo do Gariba, ele ainda tem dificuldade, ele parece que ainda a coisa não engrenou, a coisa não andou bem. E aí a gente olha assim, poxa, uma composição com 12, 13, 14 partidos políticos, para ganhar uma eleição é bom, né, Neri? Mas depois para governar é muito complicado. Infelizmente, hoje, eu não sei se a gente não enxergava ou fazia de conta que não via, eu sei que diabo que é isso, mas hoje a gente começa a enxergar, parece que os interesses pessoais, particulares, as vaidades, elas estão tão afloradas, né? A gente... É uma cultura na política? Rapaz... Dá a impressão que é. Eu estou te dizendo assim, ó, quando a gente fala de lealdade... Isso não é coisa só de agora, você vir, volta o outro governo com um monte de partido era assim, volta o outro com um monte de partido era assim. Mas parece que... E eu me lembro quando o Jair Chaveiro ganharam a primeira eleição, que não tinha um foco tão grande de partidos coligados. Tanto que na reeleição, perderam a eleição porque... não fizeram uma composição, inclusive, com o PMDB. Com o PMDB. Na época eu até brigava para que nós tivéssemos composto com o PMDB e tal. Teria ganho a eleição, o PT não quis repartir... a reeleição, na verdade. O PT não quis repartir um pouco de governo naquela época, né? O Jair foi muito teimoso naquela oportunidade? Não só o Jair, ali havia, digamos assim, o núcleo duro do PT ali na época, né? O Jair Vieira, o próprio Jailson, o Chavinho. Primeiro que havia uma certa... convencimento, uma certa... Que ganhava como queria. Que ganhava, né? E sozinho. Ganhava. Não precisava do PMDB. Estava convicto de que ganhava, que o troço não precisava. Foi o quê? O nariz empinado? Foi uma arrogância, uma prepotência, assim, a gente imaginava, quando eu digo a gente, eu tenho que dizer que é a gente, porque eu me incluo junto, embora dentro do PT a coisa era mais ou menos assim, né? Brigava, fechava o tempo, tal coisa, cada um com a sua opinião, e depois a opinião vencedora, então todo mundo seguia. Então por isso que eu tenho que dizer que nós, né? Nós achávamos que o povo tinha que votar em nós, porque tinha sido um governo muito bom. Tinha sido, se nós formos olhar, foi um governo bom, que mudou um pouco, começou essa mudança em Rio do Sul, né? Não tem dúvida, ali começou uma trajetória de desenvolvimento muito forte. Quer dizer, não é que antes não existiu muito, mas aí começou porque o Jair fez muitas obras. Fez. E aí quem veio depois, foi o prefeito Milton, tinha que mostrar muito serviço. Tinha que fazer, teve que fazer mais. E fez, e conseguiu, né? E o Gariba está pagando um preço também, porque também tem muitas obras que ficaram para ser terminadas. Né? Mas eu ainda que não acabou. Eu ainda acredito, Neri, eu acredito que ainda vai dar certo, né? Veja bem, ó, nós estamos agora aí, semana passada, início da semana, ali teve uma conversa, o PMDB então já definiu na próxima eleição que fica na coligação com o Colombo.
me dá a impressão, quer dizer, Mais ou menos isso aqui, dá um close aqui, estimado. É mais ou menos isso aqui? Mais ou menos isso aqui? mais ou menos por aí a coisa. Mais ou menos isso mais aqui? ou menos por aí, né? Estimado. Isso provavelmente vai fazer o quê? Com que o Colombo ganhe novamente a eleição, né? Que seja o próximo governador. Né? O projeto é de poder, e não é as pessoas em primeiro lugar. Então, Exato. É um projeto de poder, não é um projeto de gestão, de não é um projeto de governo. Né? É isso aí, né? Então, quer dizer, com isso tudo, eu quero crer que aqui, na Prefeitura de Rio do Sul, deverá haver alguma mudança nessa composição. Inclusive com verbas, né? Porque estão alinhados. Eu acho que haverá uma injeção de recursos, acho que vai haver uma força, assim, vai haver um acerto. Quando eu falo acerto, não estou falando de falcatrua, estou falando de acerto mesmo, de ajustes, né? E o Gariba vai receber assim, uma força mesmo. E a gente torce para que seja um bom governo, que continue Estimado, Rio do Sul, essa né? eleição que fez o Gariba prefeito, Jean de Lis, do Partido dos Trabalhadores, vice-prefeito, você saiu muito decepcionado, o anti-eleição, antes das convenções, antes de escolher o candidato à vista à composição do Gariba. O que houve? Eu nunca escondi de ninguém nele, eu nunca, em momento algum, eu sempre fiz questão de dizer que sempre almejei um dia poder disputar a Prefeitura de Rio do Sul. Isso eu sempre deixei muito claro. Eu era criança, meu pai era alfaiate lá no Rainha, e lá chegava o J. Tomé, o Danilo Schmidt, o Cláudio Simardi, Nodi Pelizete, e eles falavam de política, falavam do antigo MDB, de mudar o Brasil, de combater a ditadura. Então, desde a minha infância, eu venho com esse tesão, com esse gosto pela política, né? E poder um dia administrar o Isso, e várias vezes isso me foi assinalado assim dentro do PT. Eu recebi convite de uma série de outros partidos, inclusive assim, ó, vem cá, tu vem para nós e tu és o nosso candidato a prefeito. Não, eu tenho um compromisso com o PT, nós estamos aqui, estamos construindo isso. Claro que ao mesmo tempo eu venho preparado para também poder absorver qualquer negativa nesse sentido. Mas eu tenho muito claro que houve uma deslealdade para comigo naquele momento. Não porque eu não fui escolhido, foi escolhido Jean, mas da forma como a coisa foi feita. Foram manipuladas pesquisas. 2012, antes das convenções, então. Isso, 2012, antes das convenções. As pesquisas internas do partido. As pesquisas internas do partido, cara, né, eu tenho hoje, inclusive, eu tenho isso confirmado, até gente que viu essas pesquisas, pô, tá lá as pesquisas verdadeiras, aquelas... Você era para ser o nome do PT para majoritária. Isso era dito dentro do partido, isso era falado, quer dizer, havia isso, e daqui a pouco chegou um momento que a coisa não era bem assim, buscaram o Jean, que eu acho que é um menino extraordinário, fantástico, que tem assim, toda a condição de ter uma boa carreira política, uma pessoa equilibrada e tal, mas que não era conhecido na cidade, que não tinha. E eu tenho uma história de luta, uma história de vida, né, de preparação.